Eu sou Breno Baleiro Eu sou Geu Prado, Eu sou Marcela Duarte. e esse é o PrismaCast. Eu sou Breno Baleiro Eu sou Geu Prado, Eu sou Marcela Duarte. e esse é o Prisma. PrismaCast. Estamos em mais um episódio do nosso PrismaCast. Nessa nova temporada, estamos trazendo pessoas do mundo digital para falar um pouco sobre as suas vivências nas redes sociais. E neste momento a gente conta com a participação de Marcela Duarte, que está aqui com a gente para nos prestigiar. Seja bem-vinda, Marcela, ao nosso podcast. Meninos, muito obrigada. O estúdio está assim lindíssimo. Estou me Como sentindo você assim. gostou? Estou me sentindo como se estivesse em outro lugar, sabe? Meditando, talvez. Bem imersivo, né? Pronto, já se Tudo. sinta de casa porque você vai vir muitas vezes, Ai, tá? que bom, fico feliz. Espero. Sim, podem convidar. Marcelo, o nosso podcast, embora ele tenha uma abordagem voltada ao marketing, a gente sempre pede para que as nossas conversas sejam mais de fácil entendimento. Nosso intuito é descomplicar o entendimento do marketing para as pessoas. E às vezes as pessoas não entendem, né, que determinadas falas, determinadas atitudes, posturas se tratam também de ações de marketing no conteúdo, né, no contexto das redes sociais. E a gente resolveu te chamar porque, assim, eu acho que a história de Marcela faz muito sentido para o que a gente quer ensinar sobre marketing, ensinar sobre podcast. Você não começou a vida como influenciadora digital. E é justamente isso que eu queria que você falasse para nossa audiência. Como começou a sua vida profissional? Como que você enveredou para o marketing? Então, na verdade, tudo surgiu de uma forma bem tranquila. Não foi nada planejado, não foi nada programado. Eu tinha fechado o ciclo na UniFG. Trabalhei lá durante 12 anos, e aí eu falei: "Gente, eu tenho muita coisa para oferecer, eu preciso de mais, Deus abra portas". E algumas lojas já tinham me convidado para fazer provadores, eu falei: "Não, eu não nasci para isso, acho que não". Mas aí, no meio da pandemia, simplesmente, eu falei: "Vou aceitar esse convite". E aceitei o convite, e me senti assim, falei: "Gente, isso é o que eu quero para mim". Você amou, você? Amei, me É, encontrei. de fato, a pandemia, assim, eu acho que quando a gente conversa sobre o mercado de influência digital, tem esse padrão nas conversas, né? Tem essa repetição, esse argumento Sim, sim, sim. repetitivo de que a pandemia facilitou isso. E as pessoas estavam em casa sem ter o que fazer, né? Ou às vezes tinham o que fazer, mas não conseguiam Ou fazer, não podiam, ou não né. podiam, assim, eram várias situações. Então, de fato, naquele momento, o mercado digital explodiu. E muitas profissões também surgiram via pandemia, porque as pessoas precisavam encontrar realmente algo que ocupasse o seu espaço, que ocupasse a sua mente e de alguma forma até interagir com outras pessoas que estavam do outro lado da telinha, do outro lado do celular. Então muitas profissões surgiram assim e a influência ganhou esse boom, né? É, sim. Agora, sua formação é em educação Eu física. sou professora de educação física. E os seus primeiros conteúdos foram voltados para educação física ou não Então, assim, necessariamente? como eu sempre tive um amor muito grande pela moda, eu queria muito compartilhar o conhecimento que eu tinha com os meus seguidores, né. Mas, com certeza, a parte de atividade física, ela veio com força. Gente, eu sou seguidor de Marcela desde os primórdios, tá? Eu lembro que ela fazia aqueles reels mostrando a questão da posição, nos exercícios. Eu adorava, porque eu acabava aprendendo aquilo E eu fui também. pioneira de pilates aqui em Guanambi, né. Sério? É. Aí quando eu montei o estúdio completo e realizei um sonho, né, eu achava que eu não ia conseguir montar, porque eram uns aparelhos bem caros, né, eu fiz um curso de 2 anos, mas me encontrei também no pilates. Olha só, isso fala muito sobre dedicação, né, Gil? Sim, Quando a sim, pessoa se sim. dedica no que ela faz, independente de o coração estar apontando para É aquilo outra naquele dire momento ou não, ela vai entregar um bom trabalho, né? É perceptível isso no seu trabalho. E Obrigada. assim, eu acho que essa transição de uma carreira da pra educação física para o digital é uma transição 360, né? Nós estamos falando de dois polos completamente distintos, opostos. E ao opostos. mesmo tempo que se une, uma vez que, como o meio digital, o influencer, ele tem que trabalhar o corpo, ele tem que trabalhar a presença, tem que trabalhar a Estilo de estética, o estilo vida. de vida, a educação física traz isso, né? Então, ao mesmo tempo que se opõem, se atraem. É, e na verdade, assim, eu gosto muito de gente,
né, eu fiz a faculdade de educação física porque eu gosto de pessoas, lidar com pessoas. Então, o curso, a graduação em educação física tem essa linha forte, e a influenciadora digital também tem, né, a gente lida muito com pessoas, né, tudo bem que é diferente, mas na verdade eu gosto muito de lidar, assim, com pessoas, com seguidores, isso me agrada muito. Você sente falta de trabalhar nesse núcleo ali de educação física, de pessoal, ou ainda tem muito da inserção nesse meio? Então, o meu estúdio de pilates está lá em casa, né, eu não tive coragem de fazer, porque de vez em quando eu vou lá, faço, Que porque diga-se realmente de eu amo. passagem que é lindíssimo. Ai, gente, gosto demais, demais. E assim, eu construí grandes amizades no período que eu tive uma academia aqui em Guanambi. E Uhum. hoje eu continuo com essas amigas, né? Então gera aquele vínculo forte que parece que nunca vai ser destruído. Eu encontro com as minhas alunas, tem aquela saudade gostosa, mas não assim, quero voltar. No momento, não. Nós somos seres humanos flexíveis e modificamos muito, né? Mas Sim, o meu sim. hoje é não voltar a O trabalhar que com não atividade significa física. também, né, que lá daqui 5 anos Sim, você não por que volte, não? né, por Porque que eu sou não? apaixonada pela área. A gente estava conversando, falando um pouco para nossa audiência, um pouco antes da gravação iniciar, justamente disso, que o mercado digital, ele nos permite ter acesso a informações, a profissões, né, que a gente, por vezes, pode se encontrar momentaneamente ou não permanentemente, mas eu acho que é isso que a gente tem que tirar de saldo positivo das redes sociais, da internet também. Eu digo isso porque, ultimamente se fala muito sobre os cuidados, a segurança no meio digital, e claro que é uma discussão extremamente necessária, acho que chega até a ser redundante dizer isso, mas assim, nós trabalhamos com marketing, nós trabalhamos com publicidade, né, aqui do lado da agência, na parte operacional, você do lado da influência, mas ainda sobre o marketing. Então, assim, é necessário que a gente pontue isso também, que existe muito positivo, né, É a muito ser extraído, muitas coisas sim, sim, positivas a sim. serem extraídas. E assim, quando a gente fala de criador de conteúdo, Marcela, eh, quando a gente falava criador, antigamente, eu acho que ia muito para uma linha padronizada. Hoje a gente tem uma flexibilidade também nesse entendimento da criação de conteúdo. E tocando nesse assunto, a gente percebe que você transita entre subsegmentos na criação de conteúdo. Como é que funciona isso na sua mente? Então, eu acredito assim que o ser humano, ele é um conjunto, né? Nós somos várias coisas. E o meu nicho como influenciadora digital, ele tem a parte de atividade física que eu não posso deixar, né? Porque está assim na minha genética mesmo, essa paixão. Tem a parte das regras de etiqueta que as pessoas sempre me pediram, falavam: "Marcela, você é muito gentil, passa um pouco desse conhecimento que você tem". E a parte de moda, né, que realmente cada dia eu me apaixono mais, tanto é que eu fiz um curso intensivo de moda numa escola super conceituada em Belo Horizonte, e foi, assim, um divisor de águas na minha vida, porque moda é muito além do que a roupa que se usa, Uhum. né. Então, assim, a parte que eu tive do curso de consultoria de imagem, você percebe que você pode passar a imagem daquilo que você deseja, né, então isso é muito importante. Sim. E você planeja começar a trabalhar com essa consultoria de imagem também, Marcela? Ao Ou é futuro a apenas Deus uma fase de pertence, o futuro a conteúdo? Deus pertence. Eu fiz o curso com o intuito de me aproximar mais ainda da moda, estudar a história da moda, como funciona e conhecer também a parte de consultoria de imagem. Pode ser que no futuro eu trabalhe, né, não está nos meus planos do hoje, mas é algo maravilhoso e Mas pode contribuir isso muito. é bastante interessante, Marcela, porque quando você vai construir o seu look, quando você vai para algum parceiro, não é algo automático, só porque a empresa está montando aquele look daquela maneira, que é o correto, como muitas vezes acontece de um Sim. iniciante cometer esse erro, né? E você simplesmente, quando você estuda sobre moda, você traz uma bagagem essencial na construção, o que veste bem no inverno, apesar que a Bahia não tem inverno. A sua essência, A né. sua Quem é você essência. verdadeiramente, não adianta você vestir de uma coisa que você não é, porque ninguém Perfeito. consegue dar continuidade a uma maquiagem, uma máscara. A gente tem nossa essência, a gente tem que fortalecer, Sim, mas sim, é claro sim, que a gente pode deixar nossa essência mais aflorada, ela mais sim, polida, ela mais bem vista,
Sim. né, sem perder a E essência. trazendo ali para o lado da mulher, né, Sim, porque mulher hoje a gente vê mais no cenário da influência a mulher, né, são poucos homens no meio, traz também essa questão da feminilidade. Eu vou ticar esse ponto aqui, inclusive, como uma crítica, Uhum. né, uma crítica que a gente faz. Esse meio digital deveriam se ter mais homens, isso é Sim, importante pontuar, porque tem que ser um espaço ocupado por todos, né? exato. É um espaço tão livre, né, que não tem exatamente regras pré-definidas como boa parte das profissões criaram no seu histórico. O meio digital é livre para você simplesmente, criar, pensar, conectar, Sim, né, então engajar. engajar, então tem espaço para todo mundo. Aquela frase que o sol brilha para todo mundo é real quando se trata Sim, do meio concordo. digital, né. Quantos cresceram do início da década para cá, desse princípio de 2000, estamos em 2025, 2015 para cá, né, nesse meio foi amplo, E eu amplo queria, mesmo. assim, puxar um gancho nessa fala da Marcela, relacionado a ela disse que fez um curso numa escola conceituadíssima de Belo Horizonte. E eu queria pegar um gancho nisso, porque às vezes as pessoas acham, Marcela, que o trabalho do criador de conteúdo é um trabalho que se resume a você abrir a câmera frontal do seu celular, E né, no fala Instagram e e falar. fala E tem muita coisa por trás, tem muito estudo, tem muita análise. Você se dedica muito com essa questão da imagem, do posicionamento, da expressão por do via da criar moda, roteiros dos que converse roteiros, com o da público, com a marca, com o produto, então é um né. trabalho, assim, muito meticuloso, muito detalhista, né. Então, assim, é importante a gente pontuar isso. Aqui na nossa agência, a gente, obviamente, conversa com vários públicos, desde os públicos que têm muita facilidade, em consumir o mercado digital, a públicos que têm muita dificuldade, né. Nós vamos do Iapoque ao Chuí aí nesse sentido. E assim, esse público que tem muita dificuldade, a gente quer também, a gente planeja fazer um trabalho muito educativo com esse público. E a gente escuta por muitas das vezes, Marcela, isso, de que a influência é só abrir o Instagram e gravar um story. Poxa, você vai me cobrar X por um storyzinho? De novo, que a gente falou aqui no episódio passado do diminutivo. Né? Então, assim, não é, gente. Trabalhar com marketing exige muito estudo, muita Muitas dedicação, horas. como Marcela disse, Uhum. e, assim, muito amor também. Eu acho que você há de concordar Sim. comigo. Gente, a gente se dedica muito, tem muito amor envolvido nas nossas Tem, assim, profissões. perda de sono, a gente para pra planejar, ter ideias, buscar a criatividade. Como você, por exemplo, lida quando não vem aquela criatividade para ter: "Nossa, eu tenho que Aham. produzir e produzir", e Famigerado aí? bloqueio criativo. Como é que você lida com isso, Marcela? Na verdade, eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho uma pessoa queridíssima que me acompanha, que é o Júlio, que se tornou um amigo, mas ele é meu fotógrafo, ele é meu videomaker, e ele também é muito criativo. Então, a gente está sempre juntos e, como a gente falou anteriormente, eu estudo muito, né? Eu busco, eu me inspiro, e isso vai abrindo a mente, né? Então, a gente não pode se acomodar, a gente tem que estar sempre indo Sim, atrás. sim. Existe esse outro parâmetro, né? Porque, assim, existem pessoas também que aconteceu, foi um acontecimento no mercado digital, na criação de conteúdo. Sim. E, por conseguinte, também não teve aquele ensejo de aprender, de melhorar, de aperfeiçoar. Existe esse oposto também, Uhum. né? Mas, assim, claro que isso também não pode generalizar os Sim. profissionais da área. Criadores de conteúdos. Eu vou falar do aspecto psicológico, por exemplo. A gente conversa com muitos criadores de conteúdo que falam para a gente que tem muita ansiedade, que o mercado digital cobra muito, né? Uhum. É muita pressão, é Sim. muita cobrança. Às vezes, por questão do cansaço, traz uma palavra errônea, tem um comportamento que poderia ter sido, né, de outra maneira, mas Às vezes até acabou. que tem que se policiar em muitos momentos, que acaba É, sendo, pego na saia justa e vira polêmica e às vezes se torna influência de uma maneira meio que com negativa certeza, até, com né. certeza. Então, assim, entra a importância das pessoas entenderem que é uma profissão delicada, complexa e muito expositiva, gente. Sim, Você tem que abrir a sua vida para as pessoas. Por exemplo, eu vejo que Marcela é uma pessoa que gosta muito da família, Sim, né? demais. Ela posta bastante sobre a família. Aham. Eu acho que
Em um certo momento, eu acredito que isso tenha representado uma dificuldade para você lá no início, de Sim, expor a sua sim. família, a sua casa. Como foi para você lidar com isso, Marcela? Então, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem que entender que as pessoas da nossa família, nossos familiares, eles não são os influenciadores. Uhum, Então, eles têm livre-arbítrio, se eles querem aparecer ou se eles não querem aparecer. Então, você tem que respeitar, saber até onde você pode ir, né? Tem momentos que minhas filhas querem aparecer, querem interagir, tem momentos que elas não querem, e eu tenho que respeitar. sim, Então, eu acho que eu vou muito assim. Eu não sou muito de chegar e já querer tudo. Eu vou aos poucos, eu vou respeitando, eu vou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tudo vai se ajustando com cuidado, com afeto, com amor, com dedicação, e a gente vai se encontrando, né? Então, é claro que você não pode expor além, mas também não pode expor a quem, porque as pessoas querem ver seu dia a dia. Essa é a parte que as pessoas mais gostam. A parte de divulgação é, é claro, é o que é consequência, né? consequência, mas o que eles desejam mesmo é estar vindo ali o dia a dia, como Uhum, se fosse a novela e a propaganda, né, a novela é sua vida perfeito, real. Sim, perfeito. o E que eu essa já fala de na verdade, eu gostaria de puxar um gancho para uma coisa que me surgiu uma curiosidade aqui imensa. Marcela, quando se expõe, mesmo que no limite, você recebe várias mensagens no seu Instagram, várias pessoas comentam nos seus posts, nos seus vídeos e tal. Existem aqueles que comentam bem. Nossa, Marcela é maravilhosa, se tornam seus fãs. Mas e haters? Como é que você lida com haters? Aparece muito? Como é que Não, é? graças a Deus não aparece muito. Não sei se é a minha linha de trabalho, não sei se eu também não dou tanta importância. Tem pessoas que se deprimem, né? Eu é, também acredito que nunca aconteceu nada que venha a me incomodar tanto. Então eu Uhum. lido muito bem, são poucos que aparecem, e aquilo eu não dou grande importância. Dizem que quanto mais importância você dá para algo, mais ele se torna valioso, né? sim, sim, importante dizer isso. Que infelizmente, Marcela, não é uma realidade que se aplica a todos os criadores de conteúdo. Existe muito ódio gratuito na internet, muito ódio gratuito. E as pessoas gostam, amam, são apaixonadas em criticar, Sim. né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de criação de conteúdo, de se expor na internet, a gente fala sobre muita inteligência emocional, Uhum. né? De não deixar aquilo te abalar. Sim, até porque tem um público que aplaude muito os escândalos dentro do meio Uhum. digital, né? Sim, sim. E que Mas que Dá muito assim, ibope. dá muito ibope, sim, né? E você tem que ter uma linha e seguir naquela linha até para chegar no famoso faz sentido, né? O exato. faz sentido, ele é imprescindível no digital. Marcela, a sua fala anterior, ela se comunica muito com a fala que nossa entrevistada anterior, a Luana Cardoso, que esteve aqui brilhantemente conosco. Um beijo para a Lu, Beijo, é, Lu. Beijo, Lu. que Lu teve Maravilhosa. aqui conosco. Nós estávamos falando sobre essa questão assim de você entender o ponto, né, da exposição, até que ponto você pode ir, até que ponto também as pessoas que estão próximas a você permitem que vá, mas isso toca também no ponto da divulgação indireta, né? Qual o gancho disso? Ninguém vai abrir um Instagram para ver Marcela às 9 horas da noite dizer que ela pediu uma pizza. Não, não vai, não vão, né? Eles querem acompanhar a vida de Marcela para entender por qual motivo Marcela pediu a pizza à noite, né? Ou não foi a pizza, qualquer que seja o seu pedido, para verificar se no dia a dia faz sentido, né? De repente você está falando ali sobre uma correria. Gente, eu estou numa correria muito grande porque eu estou resolvendo isso, então vai fazer sentido você pedir uma pizza num determinado dia às 9 da noite. Então entra a divulgação indireta. Se a divulgação em si é indireta, o que é direta é essa exposição familiar, da vida pessoal, né, e afins. Só que nós também precisamos ser sinceros. Nem sempre vem um contratante que faz sentido para o nosso estilo Uhum. de vida, que faça sentido Para o para o que público que nós, você abrange. para o público que ativamos. Eu queria saber assim, como que você lida com isso? Quando chega uma pessoa querendo te contratar e você olha para o produto, para o serviço, e você diz assim, gente, não faz sentido com Marcela isso. Não, eu já neguei trabalhos. Eu não posso negar, já neguei, porque eu acho que a gente tem que ter transparência, que as pessoas querem a autenticidade, Perfeito. né? Uhum. Você tem que ser transparente, você tem que ser verdadeiro, porque senão não sustenta.
não sustenta. Perfeito. Agora, por um outro lado, Uhum. eu me considero uma pessoa, eu não sou engessada. Então, assim, minha alimentação é super saudável, eu procuro comer tudo certinho no dia a dia, né? Mas eu não sou daquela pessoa que nunca come um lanche, nunca come alguma coisa. Então, eu sou um ser humano normal. Então, eu não vejo perigo, não vejo constrangimento em estar um dia ou outro fugindo daquela regra, da Uhum. macela do cotidiano. Até eu falo muito sobre isso com minhas filhas. Eu falo assim, ó, filha, a gente tem que ter uma rotina bacana, porque quando tiver um evento, algo diferente, não tem problema, porque aí você vai fugir um pouquinho ali e tá tudo ok, né? Isso é Perfeito, bacana. perfeito. Então, assim, isso também é educar a sua audiência, Sim. né? Você está educando a sua audiência para dizer também que nada é perpétuo, né? Que Exato. nada é inflexível. É um Até porque equilíbrio, né? Equilíbrio. porque a audiência passa por momentos e passa por transições e por a mesma audiência de quando você começou, talvez não seja a mesma da que você Sim, tem agora, verdade. né. Como você lida com essas tendências, né, uma trend que surge agora, algo novo que você tem que abraçar de E alguma só para maneira. completar a fala de Geu, gente, eu acho que Marcela passa por duas questões. A primeira, o mercado de influência, que por si só já se atualiza demais, e o mercado da moda, que Sim. ela gosta, que também se atualiza E que o demais. nome tendência está super vinculado a ela, E né? E presente, né, a todo presente. instante, como é que você lida com isso? Então, várias trends eu já imediatamente já aderi e já tô lá, né. Mas outras eu acho que não combina muito com a Marcela Duarte. Então eu não sou daquela: "Ai, tá na moda, tô dentro, tô junto". Não, eu respeito um pouco, a minha personalidade, o meu perfil, o meu padrão, e as pessoas têm que entender, né, Sim. que nem tudo a gente se molda. Tem E que coisas, essa é você, né? essa é a minha essência, né, a gente não pode perder a personalidade, não pode perder a identidade, né, a Autenticidade, né, como você autenticidade. mesmo E disse. até se tratando na moda, existem inúmeras tendências, mas tem umas tendências que eu jamais vou utilizar. Por isso que a gente tem que realmente entender qual é a nossa essência. Fato, olha, fala perfeita. Até porque é tão raro conseguir pessoas que não façam mais do mesmo, né? Não se repete. Ah, Sim. fulano fez, eu vou fazer e vou fazer. Muitos influencers que estão começando agora realmente podem pegar esse gancho e querer Com apenas certeza. repetir, né? Então é uma oportunidade para a pessoa também aprender a buscar autenticidade, Autenticidade, acho buscar que é um nome muito oferecer algo, importante. Muito algo importante. único, né? A chave do mercado digital, né? E Exatamente. Marcela, assim, de todas as criadoras e criadores de conteúdo que eu conversei, talvez você esteja ali entre as pessoas que eu mais senti firmeza sobre o que quer, sobre o que, qual bandeira quer levantar, o que quer acreditar, o que quer pregar ali todos os dias nas redes sociais. Isso é muito importante, né? Você já disse aqui anteriormente que é fruto desse empenho, desse estudo, mas assim, eu queria que você deixasse também uma mensagem para aquelas pessoas que pensam em ser criadores de conteúdo, mas que têm também medo de perder a sua autenticidade, assim, eh, como que você enxerga isso? Qual ferramenta a pessoa pode utilizar? Qual rotina a pessoa pode desenhar para isso? Eu acho o seguinte, que a gente não pode deixar se enfraquecer, porque obstáculos existem, dificuldades existem, mas a gente não pode deixar com que elas nos enfraqueçam, muito pelo contrário. Eu já sou assim, tem desafio, parece que eu me motivo mais ainda. Então, assim, não tem que existir regras. Não existe regras para você ser um influenciador digital, né? Eu tenho 51 anos, as minhas amigas influenciadoras digital, eu sou a mais velha. E eu me vejo conversando com Luana, que tem a idade da minha filha, e a gente conversa tranquilamente. Então, tem público para todas as áreas. A gente não tem que Perfeito, estar firmado de que só tem nessa área. Ah, já está sobrecarregado. Não existe isso, gente. Tem uma gama de possibilidades gigantesca para ser explorado, para ser trabalhado. Vai em busca do seu sonho. Vai com coragem, seja autêntica, faça realmente o que está no seu coração, seja verdadeiro, né? Porque isso sim a gente sustenta. E pronto, não se importe com julgamentos, porque sempre acontecerá. A gente não agrada a todo mundo, a gente nunca vai verdade. conseguir agradar todo mundo. Então, deixa o julgamento de lado, não dê importância para ele e vá em busca do que você deseja, né? Agora, saiba realmente o que você deseja e se prepara, estuda para você fazer aquilo de melhor. Não ser Perfeito, simplesmente mais um. Isso é importante, perfeito. estudo. Discurso potentíssimo, viu? Essa palavra estuda, muita gente acha: "Ah, eu vou me tornar influencer porque eu não preciso ir para a escola, porque eu não preciso fazer uma faculdade".
Não. caia da cadeira neste momento. Você É, precisa estudar, você precisa pesquisar, você precisa acompanhar quem já está no caminho para você saber que caminho também seguir, né, para eu acho ter que a sua assim, é ideia. como a Marcela disse aqui no início, gente. As pessoas precisam entender que o influencer não antecede o criador de conteúdo, é o oposto. O Sim, criador de conteúdo antecede o influencer. Então, assim, exato. ele vai se tornar influencer à medida que ele criar uma audiência e se engajar com essa audiência. Faz sentido, tem que fazer sentido, né? Exato. Então, assim, até uma crítica, eu sempre gosto aqui das nossas entrevistas em fazer uma crítica, né, ao mercado de marketing, publicidade regional. Marcelo, o que que a gente discute bastante aqui? Eu acho que as pessoas da nossa região, elas têm uma visão errônea sobre o que é o marketing de influência. Por quê? O marketing de influência, ele não se trata de chegar na loja e dizer: Oi, gente, vim aqui na Prisma hoje, vim mostrar essa caneca. Não se trata disso. Se trata de você criar uma abordagem, um storytelling, né? Uma história que, que condiz com aquela abordagem sua, né? Que faça sentido realmente o seguidor ver você numa loja, não precisa nem você falar que você foi comprar caneca. As pessoas já ligarem que aquela loja vende o estilo de caneca que faz sentido para Marcela. Exato, até porque tem 2 tipos de clientes que aquela loja vai ter. Vai ter aquele cliente que já sentiu a necessidade daquele produto e vai direto na loja, mas tem aquele cliente que precisa saber que precisa daquele produto Sim, e para isso precisa ter entender o porquê que ele precisa daquele é. produto. E até meados do marketing 3.0, a indicação boca a boca valia muito, né? Não que tenha deixado de valer, É, mas hoje não se discute tanto quanto antes, né? exato. E assim, o boca a boca de hoje, ele pode ser interpretado pela influência também, né? E o boca a boca de hoje tá mais rápido devido à globalização, Sim, porque tem coisas que estão sendo vendidas lá na China, que está saindo ali, nos aplicativos, e você compra aqui agora. Antigamente você não sabia. O boca a boca tá ali naquelas com campanhas. certeza, com certeza. E tanto para o positivo quanto para o negativo. Exato. Importante mencionar isso. Se você tem um determinado produto, um determinado serviço que não atende ali as características que você divulga, por exemplo, né, numa eventual propaganda enganosa, Uhum, ou até mesmo um produto que não converse com o público, isso vai ser criticado. Então, boca a boca vai ser levado para o negativo. Vou exato. dar um exemplo que eu acho que Marcela já deve ter passado por isso. Uhum, Ter um recebido despreparado. O contratante chegou até Marcela, contratou o serviço de Marcela enquanto influencer para fazer uma propaganda sobre aquele produto ou aquele serviço. Produto, né, propriamente dito, recebido. Quando você abriu a sacola, quando você abriu a caixa, você falou: Meu Deus, como vou expor como isso? é que eu vou expor isso para minha audiência? O pessoal sabe que Marcela não gosta de um item Quando assim. eu não me identifico, realmente não levo adiante. Eu falo assim, Ah, perfeito. infelizmente isso não tá no meu perfil, não achei bacana, me perdoe. E você vai identificar alguém que vai combinar com isso, mas realmente não faz parte do meu nicho. Falo com Perfeito. respeito, falo com Bacana. consideração, mas não dá, gente. É isso. Porque assim, as pessoas precisam ter esse entendimento. Ah, vou contratar a Marcela Duarte e espero que a divulgação de Marcela Duarte me dê retorno. Aí eu mando para Marcela Duarte um item numa sacola rasgada ou uma sacola plástica comum. Não tem aquele zelo, aquele Sim, cuidado, sendo que este momento é o boca a boca digital. verdade. É aqui que as pessoas vão despertar desejo de consumo por aquele Uhum. produto seu, né? Sim, Então, sim, assim, sim. entra aqui uma outra crítica ao mercado regional e, assim, uma crítica que, na verdade, é para as pessoas entenderem, né? Que Exato. elas precisam divulgar qualitativamente os seus Sim, produtos e serviços também, né? E, Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa. Apesar do podcast, né, ter como centro aqui o marketing, eu venho da administração. Meu berço é a administração. Então, falar sobre empreendedorismo sempre vai ser necessário. Até porque o marketing, né, só existe por conta do empreendedorismo. Sim. Eles, é uma... Eles se conversam muito. Sim, sim, eles coexistem aí. E aí eu queria te perguntar o seguinte: você começou nessa vida empreendedora com o estúdio de Pilates. sim. Aí depois teve a academia? Na verdade não, comecei com Com a academia, academia. né, eu comecei a trabalhar
muito novinha, com 12 anos de idade, eu dava aula de balé e jazz. Nossa! Sensacional, que 12 isso, anos de idade, gente. Marcela! Eu cobrava metade do valor da tia Carla, que é professora de balé, que eu fiz 10 anos com ela, né? Hum. As alunas eram as crianças da rua. E se não pagasse no dia, eu ia lá. Mamãe, chegou o dia do pagamento, 12 anos de idade. Tá vendo, tia Carla? Bem cedo. Não, a tia Carla foi maravilhosa. Tia Ela Carla, foi um sinta-se grande exemplo. agraciada. E aí, depois, quando eu fui fazer o ensino médio em Belo Horizonte, eu dava aula particular para os adolescentes, para crianças do prédio onde eu morava, né? E quando eu cheguei em Lavras, em Minas Gerais, onde eu fiz minha graduação, eu comecei a vender bijuterias. Quando me dei conta, eu vendia para 15 cidades. Beijo a raiz. Ai, 15 nada. cidades. E meu pai, ele era muito bem de vida quando eu era criança, né? Ele era um dos homens muito bem Estruturado. estruturado, mas quando eu fiz faculdade, ele declinou financeiramente dizendo, e aí ele falou, filha, eu preciso conversar com você. Ou você volta para estudar em Guanambi, ou vou ter que pegar dinheiro em agiota para manter seus estudos. Eu falei, pai, não se preocupa, que eu já estou com dinheiro na poupança e eu dou conta do recado, fique em paz. Então, assim, Deus, que exemplo, eu comecei por amor, porque Oi. eu sempre gostei de trabalhar e ser independente. Então, o pai nunca me pediu para trabalhar, né? Então, foi maravilhoso. Aí eu consegui comprar meu primeiro carro, consegui montar a academia, Nossa! consegui pagar minha faculdade, né, onde eu morava o tempo todo de faculdade, e vim para cá ainda com dinheiro para montar a academia que meu pai me deu o terreno, né, que era a metade da casa dele. E aí montei essa academia, e essa academia durou 10 anos, era meu sonho ter uma academia, né, era maravilhoso. Foi lá que depois, posteriormente, eu montei o estúdio de Pilates, e no segundo ciclo já foi aí a UniFG, que eu trabalhei 12 anos como professora de anatomia e também como coordenadora da CPA. Nossa, Marcela, eu É acho que a uma gente gama. precisaria de mais 10 episódios para falar de toda a sua trajetória. Que Isso, trajetória linda, por sinal. Bacana, isso né? porque a gente ainda nem, não chegou nem no núcleo ali da Marcela mãe. Verdade. Com Isso aqui é certeza. uma soma de. Você trouxe muitas informações aqui pra gente que traz uma personificação da Marcela que a gente agora admiramos mais ainda. Vamos admirar mais ainda. Pegando esse gancho na fala de Geu, essa é a importância dessa rodada do PrismaCast, minha gente, para nós. É fazer com que as pessoas entendam que por trás daquela persona do criador de conteúdo tem toda uma trajetória, tem toda uma Então, história. bagagem. Marcelo te afirma assim categoricamente que se eu já te admirava, hoje eu saio daqui te admirando muito mais. E eu não sabia dessas trajetórias. Nossa, uma pessoa muito bem articulada, estruturada, que sempre pensou, sempre foi empreendedora, né? Pavimentou a base da própria vida de uma maneira que chegou onde Marcela é hoje, né? Essa Marcela que existe aqui, que todo mundo conhece, lembrando que é um ser humano, que tem seus momentos bons e ruins como qualquer pessoa, mas ela construiu em si uma bagagem perfeita, porque é algo que ela passa para as filhas, né? E que passa adiante e traz essa E admiração. que, pegando o gancho do que a Como gente tanto falou do faz sentido, Marcelo, eu tenho absoluta certeza, com perdão da redundância de novo, que sua história, as pessoas que vão assistir esse episódio, hoje ou amanhã, o dia que sair, vão entender que faz sentido te seguir, faz sentido acompanhar o seu conteúdo. Achei fantástico isso. minha voz, não sei se vocês perceberam, foi diminuindo porque faltou adjetivo. É tanta, é tanta coisa para ser dita, mas faltou adjetivo, porque é raro, Marcela, é raro encontrarmos pessoas que coloca diante do público, coloca diante de outras pessoas tudo o que vivenciou. Porque Uhum. normalmente a gente só enxerga o quê? Aquela face 2D, né? Eu conheço, eu encontro com o Breno aqui agora, só vejo esse Breno de agora, sem Não saber. sabe de todo o arcabouço histórico, né? Exatamente. Eu também compartilho disso contigo. Comecei a trabalhar com 12 anos. Meu pai comprou um computador, na época aqueles computadores de tubo, os computadores eram brancos naquela época, não sei se vocês com certeza se Nó, recordam. que computador E vai ficando aí, amarelo com o tempo. sim, exatamente. E aí é o seguinte, a gente naquela época utilizava o Windows XP. E o Windows XP, ele era muito sensível. Todas as vezes que o computador, sei lá, faltava energia na cidade, o computador corrompia.
E era muito custoso, era muito caro na minha cidade a manutenção de computador. Então eu tive que aprender a fazer a manutenção do meu computador, autodidata. Isso por volta dos 11 a 12 anos. Com 12 anos eu já trabalhava como técnico em informática na minha cidade natal, Caculé. Inclusive a gente faz as resenhas até hoje aqui. Meu salário na época, Marcelo, era R$ 200. Mas o que eu fiz com esses R$ 200? O que eu comprei? Né? Assim, as coisas que eu investi naquela época, eu me sinto orgulhoso dessa parte da minha Que vida. bacana. E eu rodava a minha cidade, eu rodava Caculé, saía subindo naquelas ladeiras quentes lá, com o computador nas costas, e eu fazia aquilo com o meu amor, assim, ó, a flor da pele. Aí depois eu vim para Guanambi, estudei aqui no IF Baiano, fiz o curso de técnico em agroindústria no IF Baiano até meados de 2016. Quando eu voltei para minha cidade, eu voltei na sexta, na quarta-feira eu estava empregado. E aí eu fui selecionado como gerente de produção do supermercado Modelo. Inclusive, se alguém do Modelo estiver assistindo, na verdade todo mundo sabe, eu não preciso falar isso aqui mais uma vez, mas contribuíram demais Vocês na têm construção o do meu melhor quibe do mundo, tá? e que eu tenho orgulho de dizer que eu estava lá na fase que a gente estava desenvolvendo o Mande quibe. quibe para nós, tá? Então, assim, eu também tive essa experiência de sempre estar no mercado de trabalho e constituiu o Breno profissional hoje, que é o analista de marketing da Prisma, que é o diretor da Prisma. A gente realmente é constituído de vários fragmentos, Sim, né? E o mercado de trabalho, gente, eu sempre digo Sim, isso, ele se renova demais, ele muda muito. O que funcionava ontem não funciona hoje mais. com É como certeza. eu disse para Marcelo, eu acho que é um trabalho, um empenho muito grande nosso em tentar acompanhar, porque também não conseguimos acompanhar tudo, sim. né? E o fato de vocês começarem cedo no mercado de trabalho reforça muito uma frase que eu. Começarmos, né? Que você ainda não puxou a É, sua, mas não, também. não, aí a gente começa também, mas tem uma frase que minha mãe sempre falava muito mais na minha época de adolescência, que é o seguinte: existe uma grande diferença do dinheiro que você recebe dado, por exemplo, um parente te dá. Eu tenho um tio que me dava sempre dinheirinho, era muito bom. Mas há uma grande diferença entre o Hashtag dinheiro. saudades, tio. Hashtag saudades, tio. Mas há uma grande diferença do dinheiro que você recebe dado do que aquele que você conquista. Verdade. O que você O conquista tem aprendizado um que tem por trás, né? peso Sim, de falar, nossa, esse daqui você ainda consegui com muito segura, suor, né? com muito Porque orgulho. quando você só, recebi do meu É diferente. avô, minha avó, não sei o que, faz aniversário, minha avó me dá um valor. É gostoso porque, né, aquela interação Sim. familiar. Mas quando você recebe algo que você trabalhou, você, cara, eu preciso não gastar de qualquer jeito. Hum. Isso aqui tem que ter fruto, tem que gerar fruto, Com certeza. né? Então tem E um ainda peso sobre esse maior. empreendedorismo, Marcela, você tem planos de ir para o empreendedorismo novamente? Claro que o criador de conteúdo, gente, também é um empreendedor, viu? É importante pontuar isso. Se Mas valorizar. e valorizar isso. Mas eu digo relacionado a uma corporação, uma organização externa. Você ainda tem esse desejo ou faz sentido do jeito que está agora? Eu não sei, como vocês perceberam, essa Marcela aqui são várias Marcelas, né? São vários ciclos. E eu não descarto a possibilidade de um outro empreendedorismo mais para frente, não. Não Ai, que descarto, não. bacana. Vai que galga ali entre as emissoras para fazer novela, Já pensou? Imagina, filme, imagina. série, Possibilidade. dentro do jornalismo, porque, olha, não quero puxar o saco não, viu, Marcela? Mas você tem postura, tem voz, tem vocábulo, um Obrigada. jornalismo. Um Por jornal. que Por que não? Por que não desenvolver um Marcela Cast? Marcela Cat? Vamos falar de moda, vamos falar. Então, Interessante. sim. Então, E aí, Marcela, em cima disso, a gente queria fazer a tão famigerada pergunta final. Vamos O lá. que podemos esperar da Marcela Duarte nos próximos anos? Então, eu quero sempre melhorar em todos os aspectos, né? Como ser humano, eu falo muito com Deus. Eu falo, Senhor, me faça cada dia, eu quero reproduzir em mim o teu caráter. Então, eu peço muito isso a Ele. E agradeço a Ele também por eu ter o coração do jeito que isso me faz muito bem. Mas eu quero melhorar muito, quero crescer enquanto influenciadora, enquanto consultora de moda, né, informações da moda. Eu tenho sede pelo conhecimento. Eu gosto muito de ler, de estudar, me faz muito bem o conhecimento. Então, parada eu não vou ficar, não.
Por isso a gente deixa a sua audiência ainda mais ansiosa por te acompanhar todos os dias. O que Obrigada. vem por aí? Aguardem próximos capítulos aí de Marcela Dourado, Marcela, filme eu acho digital. que 10 episódios seriam pouco diante de Sim, tudo que nós de fato. poderíamos conversar. É realmente assim um prazer muito grande para nós te receber aqui em nosso estúdio, no nosso PrismaCast. Eu não imaginava, né, muitas coisas que você trouxe aqui hoje. Como eu disse anteriormente, refaço a fala. Eu fiquei muito surpreso por encontrar Marcelas que eu não sabia que Sim, existiam, ou que existiram, ou que se fazem presentes ainda. Mas eu deixo aqui explícito toda a minha admiração por essa profissional que você é, por essa constituição contínua, por esse estudo, né, por esse sim. aprimoramento. Isso é extremamente necessário. E, mais uma vez, eu queria pontuar que eu acho que eu estou muito incessante nessas pontuações nos Prismas Casts, mas eu acho que as pessoas precisam realmente entender, gente, que marketing tem muita coisa por trás. Não é só um rostinho bonito postando um story. Tem muita história, tem muita trajetória, tem muito estudo, tem muita vivência por trás. Então, assim, é um desejo meu, até comentei com Luana aqui, da gente criar um movimento que as pessoas valorizem, que as pessoas entendam a complexidade que é trabalhar no digital. E que elas entendam também que é um processo de construção contínua. Ah, com certeza. São pessoas, são vidas que estão ali construindo todos os dias conteúdo, pesquisando, buscando, tentando trazer da melhor maneira possível todo o serviço, eh, para contribuir com a sociedade de modo geral, né. Sim. Porque a gente vive numa sociedade que, gente, é consumo de conteúdo, é consumo de produto, é consumo de serviço, e hoje o marketing na verdade não é nem de hoje, é uma coisa que existe há muito tempo, a diferença é que está mais fácil o marketing chegar até você hoje, né, mas é algo que há muito tempo. Imagina a primeira pessoa que vendeu uma máquina de lavar, a primeira máquina de lavar, o que foi necessário. O Então, quanto se utilizava dos ideais de marketing na época do escampo. o Você tinha que que vender o seu peixe, literalmente, né? a gente aqui que somos filhotes de cota, quando se trata de marketing, gente, tudo na vida hoje é marketing. Tudo na vida hoje. E marketing não é algo genérico, é algo profundo, é algo que exige muito daqueles que estão envolvidos. E quando você valoriza e percebe isso, o seu negócio, o seu empreendimento ganha. O seu empreendimento cresce. Porque o marketing está aí para servir. Está aí para Exato. servir o mercado, para servir os nossos clientes. Meu Deus do céu. Né? E é algo assim que eu sei que as pessoas ficam sempre com aquele questionamento, né? Marcelo, o que que traz engajamento, né? O que que você colocaria, pontuações que você coloca na sua vida para você ter um engajamento maior? São vários quesitos, né? Tem a questão do horário, você tem que estudar qual é o seu horário que você tem maior engajamento. Não quer dizer que o meu horário é o mesmo do outro. Sim, Tem a Uhum. parte da autenticidade, que a pessoa tem que preservar a sua autenticidade. Tem a parte da vida real, que as pessoas querem ver realmente aquela vida real, que você seja autêntico. E tem sanar as dores, né? Porque não adianta você fazer um trabalho, uma divulgação, mostrar seu dia a dia, mas aquilo trazer só retorno para si. Então, perfeito. você tem que trazer algo que dê um retorno para o outro. Por exemplo, na época da pandemia, eu trouxe vários treinos de atividade físicas feitos em casa, com saquinho de arroz, saquinho de feijão, sem sobrecarga, com o peso do próprio corpo, né, que é o MET Pilates. E a etiqueta, né, as dicas de etiquetas. Que bacana quando eu encontro seguidores na rua, fala, Marcelo, eu preciso falar com você. Por conta de você, eu fui convidado numa reunião e eu consegui me Perfeito. posicionar. Eu tinha vergonha e hoje não. Hoje eu tenho conhecimento, eu sei me posicionar. Isso é inclusão, gente. Sim, Isso é bacana. Então, a etiqueta, ela não distancia, ela aproxima. Ela te faz você entrar onde você quiser entrar, né? Então, é bacana assim, não é frescura, não. É bacana assim você conhecer, você saber de que forma que você lida em qualquer lugar, independente de você esteja. Você menos espera, você pode ser convidado para um lugar que não é seu cotidiano, você saberá se comportar. perfeito, perfeito. Então, esse é um convite maravilhoso, né, para as pessoas te acompanharem aí nos stories. Então, Marcela, mais uma vez, te agradeço por dispor do seu tempo, da sua organização, da sua agenda,
né, para gravar esse episódio conosco. Eu tenho certeza que as pessoas vão absorver muitas coisas interessantes desse episódio, dessa conversa que tivemos. Eu deixo aqui meu convite também já para entrevistas futuras. Eu acho que a gente tem que conversar mais vezes, viu? Aprofundar mais. Eu gostei muito da nossa conversa, foi muito fluida. Eu acho que as pessoas vão entender esse novo posicionamento da gente, esse novo desejo de descomplicar o marketing para as pessoas. Eu acho que você mostrou realmente várias Marcelas aqui. Mais uma vez eu te parabenizo por isso, né? Te dizer que a Prisma, né, o Estúdio Certos estão de portas abertas para receber Marcela a qualquer momento, né? Já vou deixar meu convite aqui para o café, né, Gil? Seja de Pro casa, pro pro chá, chá, pro tomar o chá, café. conversar. Exato, as portas estão abertas. Foi um prazer imenso te conhecer verdadeiramente. Eu te encontrei em alguns momentos, em alguns eventos, mas agora conhecer a Marcela foi incrível, tá? Muito obrigada mesmo. Acredito que a gente vai sair aqui desse podcast aqui enriquecidos, tá? Muito Gente, eu me obrigada. senti totalmente lisonjeada com o convite. Para mim foi uma surpresa muito gostosa. E mais delicioso ainda está sendo esse momento com vocês. Obrigada mesmo pelo carinho, receptividade, né? Vocês são muito acolhedores. Eu fiquei super à vontade. Parece que eu estava em casa tomando um cafezinho com os amigos. É o sentimento que eu tenho, Que né? E bacana. além disso, porque eu estava sem qualquer coisa que pudesse me incomodar, me interromper. E realmente a gente aqui imerso, né? Que Como você bom. falou desde Totalmente o início. imerso. Muito obrigada, A gente que gratidão agradece. demais. Quer deixar seu arroba aqui para as pessoas que visualizarem, né, o podcast Exato. pelo YouTube. Sim, meu Instagram é Marcelo Duarte, é oficial, bem fácil. Pronto. Pronto. Então, pessoas, convido vocês a acompanharem a Prisma Underline Publicidade, Cetoscast, Marcela Duarte Oficial, ADM Breno a Baleiro. DM Breno Baleiro. E E meu Geoprado prado. também, tá? Então, até o próximo Prisma Cast. Até mais, Tchau, pessoal. tchau.